Olá você, eu sou Carolina Santana e nós começamos hoje uma maratona pensando em interpretação de textos. Os alunos dos concursos, de uma maneira geral, sejam eles municipais, estaduais ou concursos federais, trazem sempre uma certa dúvida de como ou se é possível estudar interpretação de textos. A verdade é que a cada dia que passa, as bancas estão ficando mais técnicas, estão cobrando, acima de tudo, né, um conhecimento de interpretação de textos que é um conhecimento teórico, que é um conhecimento capaz, né, de abarcar de uma maneira maior, de abarcar de uma maneira mais complexa a sua prova. Então, às vezes, o aluno tem a sensação, que é uma sensação correta, assim, gente, mas o texto que Carol está falando com a gente desde a aula 1 não será o mesmo texto que cairá na minha prova. Então, que diferença que fará estudar a interpretação de texto, sendo que nós já sabemos que as questões são diferentes, que as bancas são diferentes, que as cobranças são diferentes, né? Como é que eu vou fazer para ter a noção garantida de que eu sei fazer uma interpretação? Essa é uma pergunta muito importante, né? E essa é uma angústia para a maioria dos concurseiros, né? Porque a gente sabe que o grande diferencial nos concursos hoje tem sido a prova de língua portuguesa. Se você vai fazer um concurso, por exemplo, de TRT, não me venha falar que direito do trabalho vai ser o diferencial para alguém. E assim, em quaisquer concursos, o diferencial nunca é a sua área, né? A área específica do concurso para quem você está fazendo. Se você faz um concurso lá de previdência, né, alguma coisa ligada a tributário, não será direito tributário a sua, que é o que deveria ser a sua maior expertise, não será o assunto central do seu concurso, o seu diferencial, mas é de jeito, maneira, de jeito algum. Língua portuguesa, então, tem despontado como aí disciplina principal para ser o seu diferencial. Quando tem redação, então, aí nem se fale. Aí mesmo que se torna um grande diferencial, porque lá na redação você vai empregar tudo aquilo que você aprendeu em interpretação de texto e tudo aquilo que você aprendeu em gramática. Então essa é a notícia boa da aula 1. É muito possível estudar de maneira um pouco mais teórica a interpretação de textos. E a partir do momento que você garante esse entendimento maior, é como se você saísse de uma caixinha, né? Porque fica parecendo às vezes que a questão do texto que você está lendo fica só no texto. Não é verdade, né? O que você está lendo, o assunto que você está lendo, que é o assunto das próximas questões da sua prova ou das primeiras questões da sua prova, né? O assunto ele não fica restrito ao texto. Agora, os concursos têm pedido para você discutir sobre a composição do texto em si. Para além do assunto a ser discutido, qual é a composição do texto? Como é que ele foi estruturado? Como é que ele foi feito? Como é que ele foi pensado? Né? O que nós vamos refletir sobre isso? Tem sido aí um assunto recorrentemente batido nas provas de uma maneira geral. Né? Quando a gente pensa em Fundação Carlos Chagas, ou quando a gente pensa em CESP, que é o Sebrasp, ou quando a gente fala das maiores bancas desse país, a divisão da prova tem sido meio a meio. A metade de questões de interpretação de texto ou relativas ao processo de formação textual e a outra metade, né, seria a parte gramatical, levando em consideração muitas vezes também o próprio texto na composição das questões de gramática, né? Então, usa-se o texto para além da interpretação como um pretexto, como um apoio, como uma ajuda para a própria aula, para a própria prova de gramática. Então, as provas têm sido assim, bem feitas, as provas têm sido bem amarradinhas, né? Bem fechadinhas, pensando, né, sem dúvida nenhuma, numa integração de prova que faça com que o aluno raciocine do início ao fim metalinguisticamente. Olha, palavra linda, nós vamos aprofundar sobre ela e sobre o que ela diz respeito ao longo dos nossos encontros. Então teremos aí 12 encontros
para discutirmos a relação com o texto de uma maneira geral. Lembrando que tudo que eu falar aqui, você vai adaptando para a banca do concurso que você fará. É claro que depois pegar uma prova inteira e tentar fazer a parte de texto dela ajuda e muito, claro que sim, mas sempre essa noção primeira, né, de fazer uma leitura do texto, mas pensando na maneira como o texto foi composto, né, na intenção do autor do texto ao escrevê-lo, né, isso tudo hoje é assunto de prova. Ok? Então nós precisamos começar fazendo uma abertura, discutindo um pouco o que é língua, o que é linguagem, porque isso tudo tem caído em prova. Tem bancas que são mais teóricas e isso cai de uma forma muito explícita, isso cai até mesmo com nomenclatura, e tem banca que é menos, né, formal, temos banca aí que é menos teórica, então facilita para você porque fica mais no arrozinho com feijão do texto. Mas a gente estuda pensando nas maiores bancas, pensando na cobrança mais exigente, porque se a gente se preparar para o maior, né, se a gente se preparar para o mais complexo, a prova, claro, vai ficando mais fácil. Concorda? Muito bem. Então, depois dessa pequena introdução, nós vamos estar juntos e nós vamos começar agora a falar sobre língua e sobre linguagem. Olha só. A linguagem, quando a gente pensa em linguagem, nós estamos pensando nessa capacidade humana de comunicação, né? É muito diferente, né, a língua como um sistema, né? Então eu tenho as vogais, eu tenho as consoantes, eu tenho a emissão de sons dentro da composição das palavras, e a linguagem é essa capacidade de comunicação, né? É essa propriedade de ser possível a comunicação, né? Agora, esse sistema todo, ele vai fazer parte de um grupo social, de uma comunidade linguística, então ele vai ter como propriedade uma língua particular, ok? Aí a gente vai ter uma língua particular a partir do momento que eu tenho uma comunidade linguística. Como assim? Né? Não adianta sermos todos brasileiros, fazermos parte aí de um mesmo grupo, em termos de país, mas certamente nós pertencemos a classes sociais e a grupos sociais distintos. Então, onde você nasceu tem aquele grupo e você vai se apropriar da língua portuguesa, mas com viés ou com recorte daquele grupo específico. Então, se você nasceu no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, em São Paulo, no Sudeste de uma maneira geral, você tem um tratamento. O seu grupo fala ou o seu grupo manifesta de um jeito. Se você mora no Nordeste, em qualquer uma daquelas cidades maravilhosas, você tem dentro da sua comunidade linguística um outro tratamento da linguagem. Nós vamos ver isso lá em variação também. Mas é preciso se levar em conta, né, esse grupo social que é para a gente, de alguma forma, né, entender que essa comunidade traz o que a gente vai chamar aí de língua particular. E a partir do momento que se tem essa língua particular, né, esse tratamento específico com a língua, fica mais fácil então entender que essa língua que a gente usa, mesmo dentro de um país que fala a mesma língua portuguesa, faz parte, né? Olha só, ela vai fazer parte de um produto social. A língua é esse produto social, né? Vai ser o conjunto, a soma, né, dessas marcas depositadas pela prática social. Os atos de fala, de onde você veio, com quem você conversa, né? É por isso que a gente tem perdido um pouco aquela conotação de língua culta e língua coloquial, né? Na verdade, dependendo de onde o cidadão nasce, ele vai falar, ele vai reproduzir da mesmíssima forma,
né, a pessoa com quem ele está conversando, né? Então, se ele vai conversar com o patrão dele, com a mãe dele, com o sobrinho, ele vai conversar do mesmo jeito, né? E aí a gramática vai dizer não, dependendo da comunidade em que você está ou para quem você está falando, você precisa usar a norma culta ou a coloquial. Só que a norma culta só se aprende na escola. O produto do meio é o coloquial, ok? Então, esse ato de fala, né? Esse ato de fala é o termo técnico para a nossa conversa, para a nossa enunciação, né? E ele vai ser contextual. Então, olha, o ato de fala é o que alguém falou ou escreveu, né? No caso, o ato de fala é falado oral, mas é esse enunciado realizado por alguém numa situação específica. Por isso que a língua é esse produto social. A situação aí é bem específica. Ok? Até aqui? E aí a gente sempre vai pensar, né, no que é o contexto. A Carol falou de contexto. O que é contexto? Olha só. Olha esse bonequinho aí, né? O mocinho aí que tá com cara de noivo, né? Diz: a gente ainda vai rir muito disso. Numa praça, namorando com essa moça aí. Aí mudou o contexto, ou fora do contexto inicial, ele a amarra, coloca alguma coisa para amordaçá-la e aí diz para ela, nesse outro contexto: a gente ainda vai rir muito disso. Olha a situação. Então, o contexto, pessoal, é essa situação discursiva. É essa situação. Em que contexto está se dando, né, essa situação ou outra situação? Olha mais um exemplo, né? Ele está apresentando para ela um anel de noivado, aos coraçõezinhos saindo lá. Você é muito especial, né? E cheio de coração. Isso quer dizer que ela disse sim, né, gente? Esse é um contexto aí inicial. Observe que eu também sou romântica. Até colori esses corações para ela aqui, ó. Mudando o contexto, né? É uma senhora tadinha, né? Com problemas mentais, com demência. Pelo que a gente vê esse aspecto aí, deve ter uma herança boa, porque tem um puxa-saco lá atrás, ó. Você é muito especial. É um cara de pau, né, gente? A situação não é boa, né? E a fala, a partir disso, né, a fala vai ser um componente individual da linguagem. A fala depende de vontade e de inteligência para acontecer. Uma coisa que eu quero contar para você e que é bem interessante, né, de se pensar. Não quer dizer que a pessoa nascida e criada junto com você, ou perto de você, ou comigo, porque ela está imbuída ou porque ela percebe a linguagem de uma maneira geral, ela está contextualizada, isso não quer dizer, de jeito nenhum, que a fala é garantida. A criança nasce, está se desenvolvendo ali naquele contexto, naquela comunidade linguística, e às vezes ela não vai falar, né? Se ela não vai ter a propriedade da fala, se ela não vai ter essa propriedade, não vai, né? Mas ela vai conseguir, vamos dizer assim, né? Ela vai conseguir se comunicar. Só que ela vai conseguir se comunicar por outra linguagem, né? Por outra linguagem. Então, a fala é uma característica da linguagem que vai depender da linguagem e tem habilidades e competências para você conseguir falar, né? Porque a maioria das pessoas que a gente conhece fala, fica parecendo uma coisa simples e não é. É absolutamente complexa, né? Então, essa fala é, né, um componente dessa linguagem. Então, precisa de vontade para falar, mas precisa também de inteligência. Não quer dizer que a pessoa vá conseguir falar,
né? Ela precisa de inteligência, ela precisa de mecanismos que a propiciam a fala, ok? Vamos fazer aqui juntinhos uma questão comigo que é para a gente entender essa questão do contexto, essa questão da comunicação de uma maneira geral. É interessante dizer algumas coisas sobre questões. Nós vamos fazer uma questão. Nós temos bancas que utilizam, na montagem da sua prova, muitos textos, né? Nós temos, por exemplo, o Sebrasp, que eu acho que é o que ganha, que é o CESP, né? O CESP utiliza quase que um texto por questões, por cada questão. Ou, às vezes, um texto, se for julgamento de itens, né? Eu estou falando uma questão, mas podem ser, assim, por exemplo, 5 julgamentos de item, né? Que você vai escrever lá certo, errado, mas são 5 sobre uma mesma questão, seria correspondente a como se fosse letras A, B, C, D e E, né? De uma Fundação Carlos Chagas, por exemplo, de uma SES Gran Rio, né? Então, o Sebrasp utiliza-se de muitos textos. Então, tem charge, tem propaganda, tem poesia, tem textos narrativos. Nós vamos ver todas essas tipologias textuais. Mas tem bancas que são um pouco mais conservadoras, utilizam um texto só, geralmente ele é dissertativo, ou no máximo 2, para fazer as suas questões, né? Também temos bancas que utilizam texto só para a prova de gramática. Eu coloquei um texto, fiz a interpretação, coloquei outro texto e só vou tirar a gramática desse outro texto. Então, nós temos bancas multivariadas. Quanto mais a gente variar o exercício, é claro, a gente está se preparando e se a gente balizar nos exercícios mais complexos, a nossa baliza fica por cima, né? É sempre muito bom fazer esse tipo de exercício aí. Então, vamos começar com uma. Olha essa questão. Observe a charge a seguir. Então, o contexto aí é o contexto de sala de aula. Aí, negada, nós vai estudar português assim. Assinale a alternativa que analisa adequadamente a situação de ensino acima representada. Nós estamos falando aqui de contexto, né? Nós estamos falando de contexto. Vamos pensar. Vai marcando aí para mim. Letra A. A situação interlocutiva, por ser informal, justifica a utilização da variação utilizada pelo professor. B. A variação linguística a ser ensinada na escola, como mostra a charge, tem que estar adequada à região do país em que essa escola se localiza. Letra C. As variações da língua portuguesa devem ser igualmente estudadas na escola, pois são imprevisíveis as situações comunicativas em que vão se inserir os alunos. Letra D. A escola, ao contrário do que pensa o professor da charge, deve dar acessibilidade à norma culta da língua, democratizando o acesso à variação de mais prestígio social. Letra E. O professor da charge certamente acredita que seus alunos pertencem a uma camada social de menor acesso à cultura e adota uma variação linguística que lhe permite mais interatividade. Bom, essa questão eu trouxe para a gente falar sobre contexto, sobre o contexto da sala de aula, mas ela também, de alguma forma, nos dá, né, um sinal verde para falarmos daqui a pouco, né, um pouco mais à frente, sobre variação linguística. O que é que nós vamos perceber aqui, né, dentro dessa situação? Observe vocês, e aí pegando o contexto, que é importantíssimo, como nós vimos aquelas chargezinhas lá, que quando o professor fala, aí negada, nós vai estudar português assim, os meninos não estão entendendo, não. Né? Na verdade, eles não estão entendendo nada do que está sendo usado ali, é que as gotinhas é assim, meu Deus do céu, como é que eu vou arrumar, né? Então, dizer, né, igual na letra E, que o professor certamente acredita que seus alunos pertencem a uma camada social de menor acesso e adota uma variação que lhe permite mais interatividade, a gente consegue eliminar a letra E pela interrogação e as gotinhas de suor lá dos meninos. Ele não consegue uma maior interatividade, né? Como está dizendo aí, ó, na letra E, né? Ele não consegue. Então, vamos voltar essa mãozinha.
Olha, gente, volta, volta. Agora diminui, deixa eu achar aqui. Observe vocês, gente, que a Carol está aqui, ó. Olha como é que ele anda. Ele anda, mas ele não faz o que eu quero, né? Então, vamos tentando aqui. Nada comum ao vivo. Não tem problema não, nós vamos assim mesmo, tá? Essa mãozinha devia aparecer aqui, ó. Né? E cortar, mas tudo bem. Daqui a pouco a gente mexe com ela, né? Então, a letra E tá fora. Depois, na letra A, olha, a situação interlocutiva, por ser informal, justifica a utilização da variação utilizada pelo professor. A gente vai ser assim esse negócio agora. Né? Sei lá o que eu fiz aqui nesse ao vivo, nunca aconteceu. Né? Estou aqui tentando achar no tablet o botãozinho de volta, mas não está voltando. Né? Mas tudo bem. Então, observe você, né, que a situação não é informal. Uma situação de sala de aula não é uma situação informal, não. Muito antes, mas muito antes, ao contrário. Né? Uma situação, ela é considerada informal quando ela está fora do contexto escolar. Isso precisa ficar muito claro. Né? Se eu tenho uma situação do discurso que está enquadrado de alguma forma e a escola enquadra, né, é uma situação formal do uso da língua. Né? O lugar da escola é o lugar de desenvolvimento da norma culta, ok? Então, a letra A também está fora. Olha a letra B aí comigo, olha só. A variação linguística a ser ensinada na escola, como mostra a charge, tem que estar adequada à região do país em que essa escola se localiza. Coisa nenhuma. A linguagem, como havíamos dito anteriormente, ela vai depender da comunidade linguística ali. A escola, né, nós vamos pensar na escola como um lugar que viabiliza a norma culta. Então, uma coisa é a comunidade linguística de onde alguém veio. Isso é uma coisa. Outra coisa muito diferente é a escola. Então, essa comunidade linguística, ela é variável. A escola tenta unificar de alguma forma a norma culta. Esse é o objetivo da escola. Democratizar. Então, quando se diz, né, na letra B, que é preciso adequar a região do país em que a escola se localiza, não. A escola é um espaço formal por excelência. Ok? Então, a letra B também está fora. A letra C vai dizer que as variações da língua portuguesa devem ser igualmente estudadas na escola, pois são imprevisíveis as situações comunicativas em que se vão inserir os alunos. São imprevisíveis as situações comunicativas, mas ninguém precisa de escola para descobrir qual é a linguagem, qual é, né, o grupo social que pertence, qual é a linguagem que nasceu com ela. Né? É preciso se falar do coloquial para se mostrar a norma culta, mas não é preciso, numa escola, dar o mesmo peso de um com o outro. Se a criança nasceu naquela comunidade interpretativa, se ela não tiver oportunidade nunca de ir até uma escola, ela vai conseguir fluência na comunicação ali do mesmo jeito. Ok? Então, não é possível, é isso que está, né, dizendo aí na letra C, que devem ser igualmente estudadas? Não. Não porque, né? Olha a letra D. A escola... A letra D. A escola, ao contrário do que pensa o professor da charge, deve dar acessibilidade à norma culta da língua portuguesa, democratizando o acesso à variação de mais prestígio social. Né? Então, quando fala democratizando o acesso à variação de maior prestígio social, porque é o espaço da escola é que vai trazer a oportunidade, né, trazer a grande questão, a grande oportunidade
do aluno aprender aquilo que ele não vai aprender na comunidade dele. É a inserção em novos mundos, né? Eu brinco assim, só tem 2 jeitos de você ter ascensão social na vida. Uma é se você nascer rico, ou se você ganhar na loteria, né? Aí não. Aí, com certeza, isso é muito possível. Porque se você nasce rico, né, ou ganha na loteria, por causa do dinheiro, você é aceito em muitos grupos sociais, né? Fala mal, não sabe nada, tem limitação intelectual, mas é rico. Então, as pessoas vão agregar você. Um outro jeito, se não for por meio da riqueza, é por meio da linguagem. E aí, quanto melhor você fala, quer dizer que você tem mais estudo. Então, esse outro meio te dá ascensão. E isso desde o menino que mora na favela. Se ele é um menino, você pode reparar, de quando em quando você escuta falar isso aí na sua cidade, né, ou no Fantástico. A criança, ela é de uma família paupérrima, ela mora debaixo da ponte, mas na escola dela ela é destaque. Ela fala bem, ela faz as coisas, algum colégio privado vai lá, pega essa criança, né, leva para o colégio privado, dá a bolsa para ela, paga, então quer dizer, ela já conseguiu ascensão. Ela já está em outro grupo social e isso permite ascensão social. Então, a alternativa dessa prova, dessa questão, é letra D de dado, ok? É a letra D de dado. Então, numa situação discursiva, olha só, o que eu vou ter aí? Né? Pensando em texto, nós vamos ver, né? Texto, língua, linguagem e fala, né? E nós falamos disso tudo aqui para chegar no texto e no nosso próximo encontro nós vamos pensar um pouco nessa concepção textual, né? Quando eu falo em língua, eu estou falando, né, da linguagem que a gente utiliza dentro né, nós usamos a língua portuguesa, essa é a nossa língua, no sentido idiomático, inclusive, né? A linguagem é essa comunicação, né? É a forma, a linguagem pode ser verbal, a linguagem pode ser não verbal, né? É o texto escrito, é o texto falado, mas é a charge, é uma pintura, é um desenho, então a linguagem verbal e a linguagem não verbal, e a fala, que é um tipo de linguagem, mas que precisa de inteligência. Então, nesse contexto, olha, a perspectiva do texto vai ser ampliada, né? Na próxima aula eu vou apresentar para você um conceito. Então, o texto ele vai além daquilo que você só lê, né? O texto ele precisa ter uma ideia concatenada, as partes precisam fazer sentido entre si, mas o texto ele vai além daquilo que você bate o olho e lê, né? Hoje é o primeiro encontro de quem vai fazer os 12, né? Porque tem gente que fala, não, eu só quero dar uma olhadinha e ver o que é o conceito de língua e linguagem, já tira total sempre, sabe tudo de língua portuguesa, né? Você mandar alguém levantar a mão, ninguém levanta. Quem sabe tudo de língua portuguesa? Ninguém vai levantar a mão, né? Mas tem gente que compra as aulas assim, espaçadamente, mas quem está fazendo o nosso curso, são 12 aulas, né? E tem o curso de gramática, que são mais 32, né? Quem faz o curso, se começou comigo agora, na aula 1 de interpretação de texto, a pessoa bate o olho e fala assim, aquela professora de português parece-me legal, né? Vamos ver se eu vou conseguir aprender o texto, né? Eu tenho mais dificuldade em texto do que em gramática, vamos ver se vai fazer sentido para mim. Por que eu estou dizendo isso? Quando você ligou o computador e eu apareci, eu sou um texto e antes de eu abrir a minha boca e me apresentar, você pensou algo sobre mim. Então, é bom a gente terminar essa aula com isso em mente, porque a próxima começa aí. Sempre com algum exercício para fazer sentido e a gente vê como que as bancas, as provas cobram essa questão da concepção de linguagem, né, essa questão do contexto discursivo e como que você está se preparando. Valeu!
Então, curte aí, né, para eu saber que você vai para a próxima aula e que você entendeu. A gente se vê em breve. Até lá. Tchau.